E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Roberto aqui. Então, a gente vai seguir conversando, né? Seguindo conversando sobre esse tema da meditação. A conversa de hoje ela é bem boa, porque a gente vai conversar justamente sobre quatro tipos de meditação, tá? A gente vai sugerir aqui quatro tipos, de forma que essas práticas elas possam ser usadas para a gente domar a nossa mente, né? Então, um dos estágios iniciais da prática, na meditação, é justamente tornar a mente mais dócil, né? E afinar a mente. Então, vamos imaginar que a gente está indo tocar um violão, né? Então, se a gente apertar demais a corda do violão, a gente não consegue tocar o violão. O violão vai acabar torando a corda, né? Por outro lado, se a corda do violão estiver muito frouxa, a gente também não consegue tirar nenhuma melodia dali, né? Então, por um tempo, uma das fases da meditação, um dos estágios da meditação, é justamente essa questão onde a gente vai acalmar e afinar a mente, né? Para em seguida transformar ela em nossa aliada, tá? Então, o que acontece? Uma vez que ela está mais dócil, então a gente vai praticando, 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 a gente começa a entrar nessa questão que é a contemplação do mundo interno, tá? Então, com essa contemplação do mundo interno, a gente é capaz de, de deixar de lado essa vida paralela, que é quando todo mundo começa a meditar, a gente acha que tem uma vida que respira, quando a gente está sentado praticando, e uma vida que é uma vida que, quando a gente está no dia a dia, a gente acha que essa vida está interrompendo a nossa prática, quando, na verdade, a vida já é feita de interrupções, né? O tempo todo. A gente só consegue trocar de uma atividade para outra porque a gente está interrompendo aquela atividade anterior, né? Como se fosse uma troca de acordes no violão, né? Então, quando a gente fala em praticar meditação, ela não é uma habilidade nova, digamos assim. Na verdade, é reconhecer a nossa verdadeira essência, nossa verdadeira natureza, né? Então, alguns mestres, por exemplo, eles enfatizam assim, tá? Que quando a gente fala meditação, parece que o termo meditar parece que a gente está falando que vai ter muito esforço a ser feito, quando na verdade a prática de meditação, o que é que ela vai fazer? Numa abordagem mais madura, né, da prática, abordagem madura, a gente vai permitir que a mente descanse de modo estável, relaxado e alerta, né, além desses estados eufóricos e além do tédio, né, que é basicamente como a gente tem se movido, tá? Então, uma vez que a mente começa a tornar-se consciente desse processo, a mente então olha para dentro. Então a mente é capaz de ver a mente, né? E uma mente estável e calma, com essa mente estável e calma, é capaz então de a gente ver o que é que está se perturbando, né? Ali de fato. Então é mais fácil a gente ter um sabor direto da experiência disso que está sendo falado aqui, né? Atenção, compaixão, né? Clareza mental. É mais fácil que isso seja um sabor direto da prática e não apenas palavras que a pessoa vai colecionando nos cadernos dela, né? Ah, que legal, eu vi que é, professor Fernandilton, ele, né, tem uma abordagem legal sobre meditação. Eu vou anotar aqui, como se alguém estivesse colecionando receitas, mas a pessoa apenas colecionou receitas, ela nunca parou para botar a mão na massa e fazer aquilo funcionar, né? Ela, por exemplo, não sabe o que é um cheiro de um salgado, ela não sabe o que diferenciar salgado e doce porque ela apenas leu aquilo, tá? Ela nunca parou para experimentar. Então, a gente começa a praticar a meditação e o que é que a gente começa a ver? A gente começa a ver que essa mente agora, ela começa a se tornar disponível. Não tem, sabe esses exemplos é, de, de de Messenger, né? Então, você tem lá no WhatsApp, tem no Instagram e tal, aí você coloca lá online, ou seja, a pessoa está disponível, né? Então, a gente vai fazer com que nossa mente também fique disponível. Em geral, nossa mente está num estado de dispersão,
né? Então, é importante ressaltar que para a gente chegar no cerne da questão, que é essa questão da mente, né? A gente precisa, primeiro, entender por que que a gente está fazendo isso. Então, o que acontece? A gente precisa falar da mente, porque dentro dos ensinamentos da tradição contemplativa, a mente ela é capaz de criar felicidade e sofrimento, né? Então, quando a gente está desconectado, quando a gente não está estabelecido dentro da realidade, né? A gente está desconectado da realidade, tá? A gente está desconectado, a gente acaba, devido a essa mente confusa, a gente acaba criando sofrimento, seja para nós ou para outras pessoas, tá? A curto, médio e longo prazo. E ninguém tá afim de sofrer, pô. Ninguém acorda assim de manhã, pô, hoje eu acho que eu tô afim de sofrer um pouco aqui. Ninguém tá afim disso, né? Pelo menos de modo consciente, não. Ou então a pessoa não consegue avaliar de modo consciente, de modo claro, o impacto das próprias ações. Porque ela está tão recursiva em meio àquilo, ela está tão eletrizada, né? Ou o contrário, ela está tão entediada no mundo dela que ela simplesmente o que ela tem é métodos de fuga. E esses métodos de fuga eles não são eficazes. Eles não produzem uma calma, uma estabilidade e uma clareza, né, sobre o que é que está acontecendo ao redor, tá? Então, para a gente poder chegar nesse aspecto da mente, em geral, a gente vai precisar então falar do corpo, da fala ou da energia para então chegar na mente, tá? Mas na verdade esses três aspectos são inseparáveis. Só que em geral ninguém para conversar sobre essas coisas. Pô. Por exemplo, essa semana vamos supor que a gente vai para ir sexta-feira no bar conversar com os amigos e a gente, e aí, pô, o que é que tu fez durante a semana com o teu corpo, fala em mente? A pessoa, oi, tudo bom? Ninguém para conversar sobre essas coisas. Então aqui a gente está parando para conversar, tá? E daí, o que é que eu quero enfatizar? Eu quero enfatizar já de cara que é necessário ter um tempo para a gente poder se familiarizar com essa experiência, tá? Se familiarizar etapa por etapa mesmo, etapa de corpo, então percebe que o corpo está tenso, por exemplo. Etapa de energia, percebe que alguma coisa dentro, por exemplo, que, por exemplo, a gente está calado, mas alguma coisa dentro está ruminando ali. A gente brinca que é o Galvão Bueno interno, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo e o Galvão Bueno lá. Tá. E no final, a gente fala desse aspecto mais sutil, que é o foco onde a mente está. Tá? Então, eles são inseparáveis, mas aqui a gente está falando como se eles fossem separáveis. Tá? Então, por que que eu estou falando de tudo isso? Estou falando de tudo isso por quê? Porque às vezes a gente fica falando aqui de mente, né? Em geral, as pessoas falam isso bastante para mim, e parece que aquilo é uma coisa abstrata, parece que só grandes seres do universo são capazes de, então, olhar para dentro e perceber a mente. Pois, na verdade, é só uma questão de habituar-se, pô. É só uma questão de a gente fazer várias e várias vezes esse treinamento, naturalmente com calma, né? E aos poucos a gente vai incorporando essa inteligência na nossa ação natural, tá? Como, por exemplo, algum dia da nossa história, alguém chegou para a gente e disse, olha, é importante a gente escovar os dentes, né? Então, esse é o ponto, tá? Então, das coisas que a gente pode tomar vantagem a partir da prática de meditação, antes de entrar direto nos tipos de meditação, é a gente lembrar que a gente pode ter opções diante da dor. Tá? Em geral, quando alguma coisa está apertando a gente não lembra que tem opções. A gente só lembra assim, a opção é eu tenho que lutar contra, mas em geral também é assim, eu estou lutando contra algo que nem eu sei o que é, mas eu tenho com a sensação, eu tô com a sensação de estar lutando contra. Aí a gente resume isso à ansiedade, né? É muito simplório essas explicações, né? É como se a gente estivesse tratando os sintomas e não as causas do que está produzindo aquilo, tá? Mais ou menos como chegar a dizer, pessoal, eu estou com muita dor nas costas. Aí o médico vai lá e passa Tandrilax, receita, sei lá, receita Tandrilax para mim. Aí, durante a semana, eu sento de mau jeito no sofá, eu sento de mau jeito na cadeira do escritório, e semana que vem eu tô lá de novo. Olha, doutor, eu tô aqui com dor nas costas. O doutor vai dizer, pô, de tudo de novo aqui, bicho. Vamos tratar o que é que está promovendo isso aí, né? Então, o que acontece? Em geral, a gente vai resumir o seguinte, ó, a gente tem duas opções diante da dor, tá? Diante das inquietações, das angústias, né? Que é, a primeira é uma inteligência expansiva, a segunda é a inteligência contemplativa. A inteligência expansiva é o que a gente está acostumado, pô. É a tentativa frustrada, né,
de seguir buscando harmonia e equilibrar, né? A gente sai como equilibristas e a gente fica tentando buscar felicidade a felicidade, a gente vai tentando buscar felicidade a partir de controle e conforto em coisas, situações, lugares e pessoas que não nos oferecem segurança e conforto, né? Então a gente está sendo cara de pau, na verdade, porque a gente está cobrando das coisas, situações e pessoas coisas que elas não têm capacidade de nos oferecer, né? Nesse período agora de Covid-19, tudo ficou muito claro, assim, tudo ficou muito claro em respeito a isso. Então, quando a gente fala de vida exterior, a gente fala também de mundo externo, ou seja, no mundo externo não há ponto de equilíbrio, não há, não há. Tudo é muito ambíguo, todas as situações são ambíguas. Eu posso dizer que uma situação é favorável, eu posso olhar para ela de novo e dizer que ela é desfavorável, né? Então, o que acontece? Esse desconforto ele vai nos mostrar que é impossível a gente atingir algum grau de comprometimento com a realidade como ela é a partir desse posicionamento, tá? Porque é como se a gente estivesse em busca de atividade constante, em busca de satisfazer nossos desejos e necessidades materiais, né? E essa insatisfação é tipo a história sem fim, né? O filme História Sem Fim é bom, mas essa insatisfação é uma história sem fim, ou seja, a pessoa está simplesmente imersa em uma confusão mental, que ela não sabe onde é que aquilo vai dar e como aquilo começou, tá? Então, é um jogo constante de luz e sombra que a pessoa tá vivendo, né? Ou seja, ela tem uma busca por uma felicidade e imediatamente ela é acompanhada o tempo todo por um sofrimento, que é não conseguir olhar com profundidade as próprias crenças, buscas, imediatismos, né, e suas urgências, né? Então, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, a gente vai precisar dizer que o quê? Quando a gente quer começar numa busca contemplativa, né, a gente vai olhar para dentro. Ou seja, a inteligência contemplativa é a gente se permitir ser preenchido por esse silêncio da meditação e ter compaixão e lucidez diante do que está acontecendo ao nosso redor. Falando assim fica bonito, né? Mas é uma coisa prática, tá? Então, por exemplo, Mingyur Rinpoche vai dizer que a, a, a consciência desperta que aparece na prática, isso é a essência da meditação, né? Praticar meditação é um processo de explorar o coração e a mente de modo de experimentar plenamente a riqueza da própria consciência, né? Isso implica que a meditação não visa eliminar coisas que não gostamos e tampouco nos tornar pessoas melhores. Eu não quero frustrar ninguém, mas a meditação não serve para esse papo de pessoa melhor, tá? A meditação, ela nos ajuda, na verdade, a ver quem já somos por inteiro. E é uma ferramenta muito prática, no sentido que ela nos permite entrar em contato com nossa verdadeira natureza, tá? Então, diante disso, o que acontece? A gente tem 4 tipos de meditação. Tem vários, né? Mas eu vou enfatizar 4 aqui, tá? Primeiro, a meditação de motivação. Segunda, a meditação shamatha. Terceira, a meditação de metabhavana, ou tonglen. E quarta, a meditação analítica. Então, vamos lá. Primeiro, a meditação de motivação é simples. Ela vem com uma motivação sincera, né? De a gente tentar trazer o melhor que a gente puder ao nosso alcance, tanto para a gente quanto para as outras pessoas, tá? Sempre, tá? Porque se a gente não estabelece uma motivação correta, a nossa mente ela vai tentar seguir construindo as coisas, e ela vai tentar seguir com essa busca incessante de desejo e apego, pô, e achar que isso é felicidade, né? Mas não é, pô, né? Então, a gente olha ao redor e a gente começa a perceber que, peraí, esses impulsos contraditórios que surgem na mente, eu digo, eu sou isso. Mas, na verdade, se a gente olhar com cuidado, a gente não consegue se descrever em totalidade a partir desses impulsos, né? Então, sem uma motivação clara na mente, a nossa prática ela vai ser uma prática caricata, pô. A gente vai estar fingindo, né? A gente vai estar brincando de estátua ali dentro. Porque
a meditação vai se tornar uma decoração dos 6 reinos, né? Existem 6 reinos, que são 6 emoções perturbadoras, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, ou seja, a gente vai praticar a meditação do orgulho, a meditação da competição, né? Meditação do orgulho, será que eu vou ficar mais belo e mais, né, reconhecido, vou ser mais famoso com essa prática? Meditação da competição, pô, eu estou praticando tanto e será que eu vou ser melhor do que o meu adversário aqui do lado, né? Meditação do apego, pô, eu vou meditar aqui, essa meditação está tão boa que eu não quero mais me relacionar com as pessoas ao redor, né? Aí tem a meditação da preguiça, que é assim, pô, meditar é massa, mas será que tem comida aí primeiro, né? Depois a meditação da carência, né? Poxa, eu medito tanto e ninguém olha para mim, ninguém me reconhece, né? Tal, pá. Depois a meditação dos infernos, que é o quê? Eu tô aqui meditando, mas está insuportável. Essa coisa de meditação não é para mim, essa coisa de meditação. Aí não vale, né? A melhor meditação que a gente poderia, a melhor motivação, perdão, que a gente poderia exercer é justamente a motivação de tentar ajudar as pessoas a ultrapassar os véus da ignorância sobre o próprio funcionamento da mente, né? E isso em tibetano é chamado de bodhicitta, tá? Vocês podem procurar nos vídeos do canal, tem, se não me engano, 2 a 3 vídeos só falando sobre bodhicitta, tá? E, bom, em primeiro lugar, estabelecer o GPS, né? Se a gente não sabe para onde ir, não tem como, não tem como. Então, o GPS da prática, motivação, tá? Por que eu sento para meditar, né? A gente senta para meditar com motivação de bodhicitta. A gente quer ajudar não apenas nós mesmos, mas as pessoas ao redor, tá? Depois a gente tem a prática de shamatha, Shamata, M-M-A-T-A, shamatha ou shamatha, tá? Shamatha. Eu vou chamar shamatha porque fica internacional e a gente tem essa coisa, né, de dar valor ao que é internacional, tá? Então, shamatha significa quietude ou calmo permanecer, tá? Então, é uma meditação que a gente busca sentar em meditação e a gente tenta inspirar, expirar e busca relaxar a mente dessa teimosia de se agarrar a esses impulsos mentais que surgem, tá? Então, é basicamente uma prática que nos ajuda a diminuir a dispersão mental, né? Daí, a gente começa a ver com mais clareza o que é essa dispersão mental, porque é como se eu estivesse tão colado com aquilo que eu não consigo ver em detalhes, né? Por exemplo, se minha mão está muito colada do meu rosto, eu não consigo ver os detalhes da minha mão. Então, se vocês chegarem para mim e disserem que eu tenho impressões digitais, eu não vou saber descrever isso, a menos que eu comece a me afastar dela e diga, ah, tá, olha, eu começo a ter mais clareza, né? Então, a meditação chamata é basicamente a meditação que nos ajuda a acalmar a mente, a aquietar a mente, tá? E daí eu começo a não responder de modo impulsivo e automático ao que está surgindo, tá? Então, com shamatha, né? O que acontece? Eu começo a gerar um certo tipo de anestesia, né, em relação a esses impulsos, tá? Esses impulsos que produzem sofrimento, né? Esses padrões neuróticos, tá? E isso é necessário para a gente poder fazer o quê? Um afastamento desse piloto automático, que se resume a agir no piloto automático, ter controle, né? Ou seja, se tornar uma mente controladora, ou simplesmente achar que manipular as coisas é uma vantagem, né? Quando na verdade não é uma vantagem nenhuma dessas três, tá? Todas as três têm dificuldades inerentes, tá? Então com shamatha, a gente gera uma capacidade maior de agir nas situações, em vez de simplesmente reagir com os padrões usuais, né? As 6 emoções perturbadoras, tá? Orgulho, inveja, desejo, apego e assim por diante, tá? Depois a gente tem uma terceira prática, que é a prática de Metabhavana ou Tonglen, tá? Ou seja, em geral, quando a gente senta para meditar, vão começar a aparecer o BO, os nada consta, tá? As relações que a gente deixou em aberto, sejam as relações que a gente tem apego, ou sejam as relações que a gente tem aversão, tá?
Então, aqui eu trouxe duas opções, tá? Eu trouxe Metta Bhavana e trouxe Tonglen. As duas são apresentadas dentro do budismo tibetano, tá? Mas não precisa ser budista para praticar elas, não. Eu sei que você gosta de ficar inventando desculpa, né? É só sentar e começar a praticar, tá? Não precisa ser budista para praticar, não. Qualquer pessoa pode praticar, independente da, 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 da forma como a pessoa está andando no mundo. Se ela parar para praticar essa meditação, tá? Ela ajuda bastante. Ou seja, Metta Bhavana, meditação do amor universal. Tonglen significa receber o sofrimento dos outros e oferecer felicidade para eles, tá? Elas servem para nos abrir esse recurso que é essa inteligência e essa dimensão amorosa, tá? Tudo interno. Vocês lembram, né? A gente tem inteligência expansiva, que está agindo por desejo e apego, olhando sempre para fora, né? Está sempre faltando, né? E a gente tem essa inteligência agora contemplativa, que olha para dentro e vê recursos internos, tá? Então, com Metta Bhavana ou Tonglen, essas duas práticas, elas servem para nos ajudar a pacificar as relações que estão em aberto, tá? Relações do passado, do presente e do futuro. Pô, Roberto, não estou entendendo, não. Relações do passado, pô. Ex alguma coisa, pais e mães que já morreram, né? Relações para trás. Às vezes a gente não quer olhar, a gente quer fugir das relações, né? A gente acha que porque saiu de um lugar físico e foi para outro, as relações estão resolvidas, mas não é, pô. A gente pode ir no shopping depois de brigar com alguém, a briga segue junto, porque a briga acontece no aspecto da mente, né? Então, relações do presente, relações que estão acontecendo agora e relações do futuro, né? Por exemplo, um dia antes da pessoa virar um ex, ela era alguém muito especial. Não sei se a gente já parou para raciocinar a respeito disso, tá? Então, por isso que a gente já faz a prática, já, né? Crucificando a relação para a gente oferecer o nosso melhor possível. De impacto, pessoal. O que acontece é tanto Metabhavana ou Tonglen, essas práticas, elas fazem a gente se sentir um pouco mais leve, sabe? Elas abrem o coração. Não tem muito o que ficar falando a respeito, é isso. E a gente começa a se sentir mais amoroso. Então a gente oferece a prática tanto para a gente e para as outras pessoas também, tá? Então, se a gente olhar com cuidado, atrás das histórias que a gente está contando, todos os seres aspiram a encontrar a felicidade e desejam evitar o sofrimento. É isso, tá? Então, as dificuldades e conflitos nas relações, elas podem ser superados. E isso se dá de modo prático e sem a gente precisar ter uma luta ou um esforço. Em geral, parece que a gente só consegue estar numa relação se tiver luta e esforço para aquilo funcionar. E não é, pô. Então, o ponto principal da Metabhavana e de Shamatha também, e da motivação, é justamente ancorar a gente para a gente poder olhar para dentro. Esse é o ponto, tá? Então, o nosso brilho no olho, ele começa a brilhar de outra forma. A gente não está tão miserável em relação ao que o outro está fazendo para a gente ficar alegre. A gente vai fazer o que precisa ser feito, pô. E, por final, a gente tem a meditação que é chamada meditação analítica, que é o quê? A gente vai usar a meditação chamada pensar, contemplar e repousar. Ou seja, é como a gente vai pegar o que está sendo trazido pelos ensinamentos, né? Por exemplo, a verdade da impermanência. E aí, a impermanência é verdade ou não? Aí vai usar essa meditação do pensar, contemplar, repousar, e é como se a gente estivesse olhando para a realidade agora e dizendo assim, como é que eu posso olhar para essa realidade agora com um olho de sabedoria? Imagina que a gente vai assistir um filme. Aí a gente pode olhar o filme como a versão do telespectador e a versão do diretor. Não tem isso, né? Director cut, não é? Então, o que acontece? A partir dessa meditação analítica, a gente é capaz de transformar palavras numa experiência viva, tá? Então, é como se a gente agora trouxesse aquelas ideias que a gente lê bastante, né, nos livros, a gente ouviu alguém falar e assim por diante, e aquilo vira só uma lembrança, né? Na hora do aperto mesmo, aquilo vira só uma lembrança, né? A pessoa é atropelada pelo samsara e aquilo vira só uma lembrança. Então, agora a gente vai ser capaz de realmente transformar os venenos mentais, tá? Agora a gente vai ser capaz. Então, tem também a meditação que a gente pode chamar de Kinhin, K-I-N-H-I-N, Kinhin.
Tem a meditação chamada Shavasana também, que é a postura do cadáver, e tem a meditação também com mantras, tá? Eu não enfatizei muito aqui porque essas meditações elas são mais fáceis de vocês acharem por aí, acharem até mesmo no próprio YouTube. Daí o que acontece? Tá, Roberto, eu entendi que tem essas várias meditações, e agora eu faço o quê? A ideia é o seguinte, pessoal. Imagina que vocês vão fazer uma dieta, tá? Então, se vocês só fizerem uma dieta baseada no feijão, o feijão é útil, mas o feijão ele tem um determinado alcance. Se vocês só fizerem uma dieta baseada em arroz integral, ele é útil, mas ele também só tem um determinado alcance. Se vocês fizeram uma dieta baseada em, em, em ovos, ele é útil, mas só tem um determinado alcance. E se vocês fecharem uma refeição inteira, essa é a melhor forma de aproveitar. Um outro exemplo que seria um pouco mais grosseiro é imaginar que vocês vão fazer um treino da academia, pô. Por exemplo, se vocês forem para a academia e só malhar a perna, ótimo. Mas aí vocês só vão ter um resultado de só malhar a perna. A questão é que vocês têm que olhar o corpo por inteiro. Então, só malhar a perna é uma boa coisa? Fica mais ou menos, né? Só malhar braço é uma boa coisa? Mais ou menos também. Então, e se malhar o corpo inteiro? Aí, essa é uma boa coisa, não é verdade? Então, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.